Vibe Mundial FM. Qual o tema de hoje? Otimismo na atualidade. Otimismo na atualidade. Olha que coisa importante. Por que que isso é tão importante na atualidade? Você está vendo tantas pessoas pessimistas, no pessimismo, dizendo só coisa ruim, né? Para você ouvir coisa ruim, basta parar numa fila, num local, etc., e ouvir a pessoa falar. Ela vai reclamar da vida, vai falar que o mundo está cada vez pior. Então, nós precisamos sair deste pessimismo e entrar num otimismo realista. E é isso que eu vou explicar. Então, o psicólogo norte-americano Daniel Goleman sugeriu em seu livro Inteligência Emocional que podemos ter na vida uma postura de otimismo realista. Então, podemos ter na vida uma postura de otimismo realista, que é diferente de duas posturas que eu vou mostrar aqui. É uma postura diferente do pessimismo, como eu disse, né? Então a pessoa não fica o tempo inteiro no pessimismo. Nós precisamos ajudar as pessoas que estão o tempo inteiro no pessimismo, porque pessimismo leva à depressão, sabia disso? Que é daquela pessoa que só pensa o pior, né? Não consigo, não faz nada, não, tem que ficar sozinho, não. Então a pessoa só pensa no pior. E também é diferente do otimismo fantasioso, porque tem aqui uns otimistas que vivem no mundo da fantasia, e aí não funciona. Então é um otimismo realista, é um otimismo dentro do mundo real, não é na fantasia. Então, que é das pessoas que imaginam coisas improváveis, né? Provavelmente isso que elas imaginam não vai acontecer, porque elas imaginam de uma forma assim exagerada, né? Ou megalomaníaca. Daqui a pouco eu vou me aprofundar. Eu vou falar de cada uma dessas posturas e das consequências de cada uma dessas posturas nas nossas vidas. Então, em nossas vidas, nós vamos falar sobre isso. Então, por exemplo, pessimismo. A pessoa pessimista só pensa no pior. Então é aquela pessoa que está o tempo inteiro, não vai dar certo, não funciona, o mundo está cada vez pior, nada dá certo. O pessimismo é uma forma de pensar que leva à depressão. Porque quais são os 3 pilares da depressão? Um dos pilares é tristeza patológica. Não é uma simples tristeza, é uma tristeza patológica. Porque tristeza é uma emoção e é normal. Mas aqui temos uma tristeza muito mais profunda na depressão. Segundo pilar, justamente o negativismo, o pessimismo, que leva a pessoa sempre a pensar no pior. Daí ela fica nesse estado de depressão, é para baixo. Depressão é pressão para baixo, então é uma pressão para baixo. E desmotivação é o terceiro pilar, que é o seguinte: então, se tudo é tão ruim, eu não tenho motivação para nada. E muitas vezes nem de viver. Então, só que esses pilares, eles vão se entrando num ciclo vicioso, um alimentando o outro. E isso faz com que a depressão cresce, numa espécie de espiral para baixo, entendeu? E vai aumentando lá embaixo. Então é uma força para baixo, depressão para baixo. Então, essas pessoas pessimistas falam frases continuamente, ou pensam frases continuamente, do seguinte tipo: não vai dar certo, não vai dar certo, não vai funcionar. Não, nem tenta que não dá certo. Então, são pessoas que estão sempre pensando o pior, que as coisas não vão funcionar, que não vai dar certo e tudo mais. Outro pensamento, outra frase que o pessimista pensa sempre: está tudo cada vez pior, o mundo só está pior, as pessoas só estão piores, está tudo cada vez pior. Então vê de uma forma tão negativa a realidade que
vai se sentindo mal por causa disso. O mundo não tem jeito, né? O mundo não tem jeito. Não adianta fazer acontecer, o mundo não tem jeito. Esse é o pensamento do pessimista. A vida só piora. Então, são esses os pensamentos que vêm muito frequentemente na mente do pessimista e outros tantos do mesmo estilo, né? O problema do pessimista é que ele se acha realista. Ele acha que ele é realista. Ele fala assim, não, eu não sou pessimista, eu sou realista. Tudo que eu estou falando, eu te mostro. Ele ou ela dizem, né? Eu provo o que estou falando. Ou, é só olhar ao redor que você percebe que o mundo só piora. Então, são pessoas que não se acham pessimistas, se acham realistas. E são pessoas que querem convencer os outros. São pessoas que o tempo inteiro, eles não querem ficar só com pessimismo para eles querem levar para os outros, geralmente, né? O pessimista, geralmente, não quer manter esse pessimismo só para ele ou ela, mas quer convencer os outros de que ele ou ela estão certos. Então, quer convencer os demais que ele ou ela estão certos. Então, não, eu provo isso que eu estou falando, eu sou realista, eu não sou pessimista. Eu não estou falando por pessimismo, eu estou falando por realidade, é uma prova da realidade. E fazem, né, proselitismo, né? O que é o proselitismo? É falar muito, né, sobre alguma coisa. Então, tentam convencer os outros. E se você tem essa mentalidade pessimista ou está influenciado por uma pessoa pessimista, você também só vai pensar o pior. Isso vai fazer mal para você. Porque se você só pensar o pior, o que vai acontecer? Depressão, pressão para baixo. E a depressão é uma espiral para baixo, que vai crescendo, só cresce. Esta postura atrapalha a vida do pessimista, bem como a vida das pessoas que acreditam no pessimismo ou no pessimista. Então, algumas pessoas acreditam, não, essa pessoa me provou, o mundo só está pior, o mundo não tem jeito, o mundo não tem saída, o mundo não tem alternativa. Com essa mentalidade, é claro que nenhum projeto vai adiante. Então, o pessimista não consegue levar nenhum projeto de vida, seja na parte financeira, seja na parte de trabalho, seja na parte afetiva, nada vai adiante. Por quê? Porque essa mentalidade permeia toda a vida do pessimista, ou invade toda a vida do pessimista. Só que o pessimismo é uma doença contagiosa a ser combatida. É uma doença, mas não é uma doença simples, ela é contagiosa, porque o pessimista fala com o outro e convence o outro. E aí o outro fica pessimista também, convence o outro, e aí vira uma doença contagiosa. Então, nós precisamos nos imunizar dessa doença contagiosa chamada pessimismo. E aí temos uma outra postura também que é bastante equivocada, né? Do otimismo fantasioso. Como o próprio termo diz, a pessoa vive no mundo da fantasia. E ela acha que o otimismo dela no mundo da fantasia vai se tornar realidade. Então, por exemplo, o otimismo fantasioso também não dá certo. Por quê? A pessoa faz planos muito megalomaníacos. O que é megalomania? É a mania de grandeza. Então faz planos assim muito arrojados e começa a usar frases, afirmações para planos arrojados demais. Por exemplo, a pessoa que pensa... Eu estou dando um exemplo, né? Exagerado, mas é megalomaníaco. De hoje para amanhã me tornarei o maior milionário do mundo. Olha a ideia. De hoje para amanhã eu me tornarei o maior milionário do mundo. E aí uma recomendação. Se você não é o Bill ou a Melinda Gates e nem o Jeff Bezos, esse pensamento provavelmente não vai acontecer, tá? Então você precisaria ser um grande milionário para ter essa ideia. Então é uma pretensão muito difícil de acontecer. Então, quem tem esse otimismo fantasioso, imagina coisas muito grandiosas.
Amanhã vai estar um Mercedes na minha garagem, porque eu estou imaginando. Então, imagina coisas muito grandiosas e coisas que provavelmente não vão acontecer. Então, por isso que o otimismo fantasioso, megalomaníaco, não funciona. E eu vou dizer aquele que funciona. Com tal pretensão megalomaníaca, da mania de grandeza, não acontece, então essa pretensão não acontece, a pessoa fica decepcionada e diz que o otimismo não funciona. Então ela não percebe que ela fez um objetivo irrealista, irreal, fantasioso. E aí, claro, não funciona. E aí ela diz assim, não, o otimismo não funciona, eu já tentei usar, não funcionou. Porque ele ou ela não se tornou o maior milionário do mundo. Ou a maior milionária do mundo. Então, nós precisamos perceber o seguinte, o otimismo precisa ser realista, precisa ser pé no chão para funcionar. Então, o otimismo fantasioso não funciona, porque é baseado na fantasia. Fantasia é imaginar coisas, né? Na megalomania ou na mania de grandeza. Vibe Mundial 95,7. FM.